São Paulo. Paulo do Vale. Então vamos lá, o tricolor, que por sinal, parabéns ao Júlio Casares, parabéns, eu não sei quem é o diretor social do São Paulo, mas a festa junina do São Paulo foi uma das maiores festas que teve nos últimos anos aí, pelo menos daquilo que eu vi, né? Meus filhos foram, meus amigos foram também. Uma festa realmente muito bonita no Clube Social de São Paulo. Parabéns ao São Paulo, parabéns a todo mundo que fez essa festa incrível. Ontem, Périx cantou, meu grande amigo Périx, uma das maiores vozes desse país. Então é o seguinte, se o São Paulo tem teu nome, me fala aí, vai jogar com quem, o que está acontecendo com o São Paulo, quais as pretensões do São Paulo, ganhou o jogo fora de casa. Vamos lá, Paulo do Vale, neto de Luciano do Vale. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2022, o São Paulo venceu fora de casa ontem o Atlético Goianiense, um resultado importantíssimo devido à sequência do São Paulo, né? No Brasileirão, no próximo final de semana, melhor dizendo, o tricolor tem nada mais, nada menos que o Atlético Mineiro pela frente, domingão, 6 horas no Mineirão, e com 5 desfalques por conta dos cartões de ontem, né? Novamente, o São Paulo teve pela frente uma arbitragem bastante rígida, né? Do seu Wagner do Nascimento Magalhães, que acabou mostrando muitos cartões amarelos ao longo do jogo, sendo 5 para jogadores do São Paulo pendurados. No caso, Diego Costa, Léo, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves e também Luciano. Esses 5 jogadores desfalcam o São Paulo domingo contra o Atlético. E antes, contra a Católica na quinta-feira, o São Paulo não poderá contar com o Igor Vinícius, novamente com o Rodrigo Nestor, que também está suspenso na Copa Sul-Americana, e com o Calé. Os 3 foram expulsos no jogo de ida. Ou seja, somados os 2 jogos, 8 desfalques por cartões, fora o departamento médico que segue cheio para quinta-feira. Acredito eu que nem Nicão e nem Thales Costa, que estão na transição, possam retornar, viu, craque? O que acontece com o Nicão, você que é setorista do São Paulo, é uma coisa impressionante. Esse menino, um dos grandes jogadores do Atlético Paranaense, ele não consegue jogar, ele não consegue entrar em forma, já faz 6 meses que ele está no São Paulo. Isso mesmo, né? O Nicão, muita gente fala aquela questão, né, de que ele não tinha uma pré-temporada disputando jogos em alta intensidade no Atlético Paranaense, mas acho que já passou da hora. E o Nicão, no momento em que estava começando ali a mostrar um bom futebol, ele teve esse problema um pouco mais grave no tornozelo, e por isso completa aí praticamente 2 meses sem atuar. Já está recuperado dessa lesão, porém agora tenta recuperar a forma física para quem sabe ficar à disposição do Rogério ainda essa semana, craque. O Rogério Ceni tem a pretensão, pelo menos daquilo que a gente enxerga, né? Quando ele falou em relação à Copa do Brasil, né? E quando ele disse do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo, de tudo que está disputando, que tem que ter sabedoria em relação a isso, mas o Belmonte, que é um cara que eu gosto, de falar a verdade, deixou ele com a palavra final em relação a colocar o time que ele quiser nessa situação. Um jogo que você ganha contra o Atlético Goianiense fora de casa, o São Paulo pensa nesse brasileiro de que forma, no seu entendimento, Paulo do Vale e depois Gustavo Soler? Eu acho que o Rogério, ele vai dar foco sim pro Brasileirão, mas dependendo muito dos jogos. Ele já disse que sempre vai planejar o São Paulo de um jogo para o outro. Inclusive, ele consegue, por exemplo, na quinta-feira, escalar os jogadores que ele não poderá contar no domingo. Então, na quinta, ele pode entrar com a zaga titular do São Paulo, ele pode entrar com o Luciano entre os titulares, já que não poderá contar com o Caleri, ele pode contar com o Gabriel Neves, só com o Nestor, que está suspenso das duas. Agora, pra domingo, craque, aí eu acho que o Rogério vai ter que quebrar a cabeça, porque ele não tem 2 zagueiros e praticamente só tem 2 à disposição, o Miranda e o Luizão. Então, no domingo, eu acredito que por mais que seja um Atlético forte, o Ceni será obrigado a abrir mão do esquema com 3 zagueiros, porque o terceiro da posição é o Beraldo, que eu acho que não tá pronto para encarar um duelo contra o Atlético no Mineirão, viu, craque? Até o Luizão, eu não sei se está, mas acho que vai ter que, podemos dizer assim, já mostrar serviço num jogo difícil, porque o Rogério não tem muitas opções. Em relação à venda de jogadores, o que você pode falar pro torcedor São Paulino, pro meu pai que tá lá em Santo Antônio de Posse, que é São Paulino, que para ele é o maior jogador da história do São Paulo, é o seu Roberto Dias?
Eu acho que o São Paulo vai vender pelo menos 2 jogadores nessa janela. Acredito que o Wellington muito provavelmente vai deixar o tricolor paulista, isso, lateral esquerdo. Já recebeu sondagens do futebol turco, do futebol português. Eu acho que pode deixar o São Paulo, e dependendo também o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, caso ele renove o contrato, para que o São Paulo consiga fazer um bom negócio com ele, já que em alguns meses ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. Gustavo Soler, o que você pensa do São Paulo? Qual a sua visão do Rogério Ceni, daquilo que acontece com o São Paulo? Eu vou falar a verdade pra você, e pra você, torcedor são paulino, acho que se não tivesse o Rogério Ceni na frente do São Paulo, as coisas não estariam da forma que estão. Eu acho que estariam muito pior. E aí, o Rogério Ceni também, né, craque, parou de inventar algumas modas que ele fazia, né? Porque o São Paulo vem se recuperando, mas aquilo que eu já disse anteriormente, né? Para pensar em título nessa temporada, o foco do São Paulo acho que precisa ser a Copa Sul-Americana, até para que esse elenco, né, que já conquistou o Campeonato Paulista de 2021, tenha mais uma conquista, né? Aí serão 2 anos vencendo títulos, você começa a recuperar a moral do seu elenco, já classifica um time para a Libertadores por meio de um título que é a Sul-Americana. É a Série B da Libertadores, mas o importante também é disputar a Libertadores, conquistar títulos, garantir ali presença no principal campeonato do nosso continente, e a Sul-Americana é um caminho viável, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro dá muitas vagas, o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro também pode garantir essa vaga, só que aí então o tricolor conseguiria a premiação do Campeonato Brasileiro, a conquista de um título. O 16º que não ganha nada, não é? Exatamente. Parece, não é? O 15º, né? Não, o 16º, 16º não vai pra lugar nenhum. É verdade, não cai, não 17, disputa 18, nada. 19 e 20, 16º não disputa porra nenhuma. Exatamente. E aí, com essa situação, né, o São Paulo podendo, quem sabe, na próxima semana também garantir uma classificação na Copa do Brasil, mas eu acho que o principal foco da temporada tem que ser a Sul-Americana e o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, aí o Rogério pode administrar melhor o elenco, descansar se for necessário no Campeonato Brasileiro e brigar pelos mata-matas, até porque são situações que jogos de ida e volta, confrontos diretos contra adversários, pode ser que o São Paulo consiga ter uma vantagem e brigar, né, por títulos ainda esse ano de 2022. Na Copa do Brasil, Paulo do Vale, foi 1-0 o primeiro jogo, certo? Certo, exatamente. E agora joga quando o segundo jogo? Contra o Palmeiras 14, no Allianz Parque? Dia 14, né? Sem ser esta quinta-feira, a próxima quinta-feira, jogo no Allianz Parque. Quantos jogos tem do Brasileiro em relação a isso? Ou da Sul-Americana? Um só o jogo do... tem na quinta a Católica, domingo o Atlético Mineiro. Domingo, aí vai ter... E na quinta o Palmeiras. Então joga no domingo, vai ter segunda, terça, quinta, quarta. domingo, quinta. Então vai ter domingo, termina o jogo, tem segunda, terça e quarta pra colocar o time titular contra o Palmeiras, é isso? Isso, exatamente. Exatamente, levando em conta que 5 descansam de forma obrigatória por conta dessas suspensões, né? Então o São Paulo pode ter um time até que descansado contra o Palmeiras na quinta. Pode ter muito mais opções para enfrentar um Palmeiras que muitas vezes é quase que imbatível no mata-mata, né, Paulo do Vale? Mas pela experiência do primeiro do Paulista, o que aconteceu, meter 3-1 e agora mete 1-0. Você disse isso na própria transmissão e também aqui nos Donos da Bola. Talvez tenha sido bom até para que eles possam entrar de uma forma diferente nesse jogo da Copa do Brasil. Parece um absurdo isso, né? Mas eu acho que o psicológico de um time que entra com 2 de diferença, às vezes o cara dá uma relaxada, né? Acho que não vai ser mais o caso do São Paulo contra o Palmeiras, porque acho que, né, o trauma fica. Depois de um 3-1 você levar 4-0, então acho que o São Paulo vai tentar ao máximo fazer um jogo mais seguro contra o Verdão na próxima quinta, até porque o empate classifica o tricolor paulista, né?